Muito bem, pessoal, trazendo aqui uma curiosidade para você, fortíssima, para que você possa apreciar o nosso canal aí. Mas antes de tudo, quero pedir você que aperta aí né, dê para nós o seu like aí, né, dá um toquezinho, dá um joinha, se inscreva no nossa página aí no YouTube e também clica no sininho para que você possa receber as nossas notificações. Bom, o tema que eu vou estar falando com você aqui é a respeito da redenção. Preparei aqui um negócio legal para você, simples, direto. Eu tenho certeza que você vai poder ver esse vídeo e ficar bem esclarecido a questão da redenção. Tá? O que significa redenção? Libertação, né? Salvação, reabilitação. Então, também você pode, o sentido, né, figurado é retenção, é o auxílio ou recurso capaz de livrar ou salvar alguém da situação aflitiva, né, ou, né, perigosa. O termo é bastante usado para se referir aos conceitos, né, dos princípios bíblicos, tá? Mas a gente usa isso muito. Eu quero falar com você aqui a importância disso aqui e como que foi que aconteceu isso, de onde que saiu isso, onde surgiu. Vou contar uma história, vou dar uma ilustrada para você que eu creio que você vai conseguir compartilhar com outras pessoas aqui. Então, na teologia, né, fala da redenção, fala assim que é o resgate da humanidade, né, por Jesus Cristo. Esse é a palavra certa, realmente, ela resgate, o resgate fecha com chave de ouro. O que acontece, e que esse resgate é por quê? É simples. Deus, ele olhou para a humanidade e quando você olha aqui, você percebe que ele vai expressar o seu grande amor por todos. Não importa de que tribo, nação, onde você está, o estado que você esteja. Deus, ele teve essa ação exatamente com esse propósito. De quê? A redenção é para o resgate. E como que nós vamos avaliar melhor isso? Baseado numa introdução bem curtinha para você aqui, para você entender. O que acontece? Naquela época, antes de Jesus, e também no período que Jesus esteve aqui na Terra, como um homem, o que aconteceu? O que acontecia, né, naquela época? Para você entender. Eu trabalho com um pequeno negócio, e aí eu sirvo algumas fazendeiros, naquela época, fazendeiros, se fosse hoje aqui alguns empresários, e entrei numa situação difícil. Entrei em falência, então não pude cumprir com os meus compromissos financeiros, as negociações. E aí, então, naquela época era o senhor, né? Falava o senhor que tinha negócio comigo. Ele então pegava parte dos meus bens, levava com ele para quitar a dívida, correto? Mas se essa dívida fosse um pouquinho além disso, aí o meu terreno, né, a minha fazenda, meus negócios, também eu perderia o direito, né, de trabalhar nas minhas terras como minha. E se o nível fosse ainda maior, então eu teria que também me entregar como escravo e também a família, esposa, filhos, tudo ia ser escravo. Agora, quando eu me torno escravo, o que você pode acabar de avaliar, que o resgate dos meus bens ficou-se praticamente impossível de conseguir de volta. Mas tinha um álibi. Se algum outro senhor, um outro negociador, resgatasse, ou melhor, a redenção entra aí, né? Fizesse o resgate dos meus bens, de tudo que eu tinha perdido, né?
aí eu ficaria com aliança com esse outro senhor. Mas eu sairia da mão de um e cairia na mão de outro. E aí a redenção é o resgate por causa disso. É resgatar algo perdido. Continuando, em outra linha de raciocínio, tinha também a liberdade de algum parente bem-sucedido que fosse lá e resgatasse. Quer dizer, se um estranho resgatasse, ele ia continuar escravo do mesmo jeito, só ia mudar de senhor. Pegou agora? Mas se tivesse um parente, né, próximo, que tivesse uma situação boa e quisesse resgatar todos os bens, seria mais confortável, porque aí essa pessoa ficava em casa mesmo e faria ali uma aliança e não ficava naquela questão da escravidão arrojada, mas sim de uma forma mais maleável, mais tranquila, e aí poderia conduzir os negócios como participante da família. Você percebeu que a pessoa fica presa a outra pessoa, mas agora vai ser um fardo leve, né? Como diz a palavra de Deus. Antônio, onde entra essa questão? A questão é que quando para você entender por motivo pelo qual Deus fez esse resgate, você tem que voltar lá no livro de Gênesis. O pecado entrou através de Adão. Então, a partir de agora, Adão, Abraão, Isaac, Jacó, José, todo mundo se lembrar dos personagens de peso aí, Moisés, né? Você vai pegar aí Davi, Elias, Eliseu, todo mundo pecou, amigo. Todo mundo que Deus levantou para liderar, né? Uma nação, uma tribo, não importa, pecado. Então o diabo estava deitando e rolando. Aí Deus montou uma estratégia. Falou assim, não, espera aí, eu vou criar a redenção. Como que eu fazia isso? Aí então a Bíblia fala que Jesus já estava morto antes da fundação do mundo. Já estava. Então, a estratégia de Deus já estava montada. Então agora, o que Deus faz? Deus só tinha um filho. João 3,16, ele é muito legal ver isso aqui, ó, que aqui está a oferta da redenção, né? A oferta da redenção, ela é expressa com o maior gesto de amor aqui, né? Amor divino. Está escrito assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, quer dizer, um filho só que ele tinha, tá? Um filho só. Então, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui entra o processo de redenção. Deus só tinha um filho. Agora, quando ele abre mão do único filho, ele vai ter agora um primogênito. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, Deus não tem só um único filho. Agora ele vai ter o quê? Vai ter, né, filho único, né? Para você entender. Ele vai ter agora um primogênito, ou melhor, Jesus é o primeiro de muitos outros que serão resgatados através da redenção, que é a morte de Cristo. Aí Jesus ressuscita no terceiro dia e vence a morte, vence tudo. E aí, onde eu quero chegar? Quando você entende a redenção, você também entende a questão da salvação. Então, se você aceita a redenção, né, na sua vida, a ação aqui, aí você vai verificar aqui que mostra, né, um caráter exclusivo de redenção aqui, tá? Isso aí que é oferecido a todos, olha só, a todos que acreditam nessa passagem aí, nessa ação de Deus, e aí então nós vamos ter oportunidade de tomar posse da redenção. Então Jesus ele morre por todos, não importa que grupo, que nação que você é, ele morreu por todos. E agora eu vou tomar uma atitude agora
para conquistar, para tomar posse disso. Então, já é um outro processo. É um direito. Eu aceito a redenção ou não. Tá? Se eu não aceitar, aquele que, lembra que eu falei do Senhor que compra a sua dívida e você passa a ser escravo dele? Então, Satanás trabalha fortemente com seus demônios e começa a avaliar. Ele envia o espírito das trevas para vir e descer e começar a avaliar cidadão por cidadão. É preciso que você vai ali no bolso, procura lá no fundo, Anice, uma guia de uma mamografia. Tem que pegar hoje, porque é sexta-feira. Tá. Pessoal, desculpa aí, não vou cortar o vídeo não, eu vou completar aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aqui a nossa atitude que eu quero dizer. Então, tomar posse da redenção não é falar assim, eu peguei a redenção, eu sou dono dela, não é isso. Muita gente fica confundindo as coisas. Mas é eu tomar uma atitude diante de Deus, reconhecendo que eu já fui resgatado. E quando eu reconheço que eu fui resgatado, então agora eu quero, né, que Jesus seja meu irmão mais velho. E aí, então, querido, eu começo agora a trilhar num outro caminho. Eu vou começar agora a estudar as Escrituras. Eu vou começar a aproximar-me de Deus através da Bíblia. Então, se você perceber, quem fala que a Bíblia é um livro arcaico, um livro que está vencido, que tem que... Não precisa. Está tudo explicado. E a outra coisa ainda, quando você estuda a palavra de Deus no original, né, da cultura dos hebreus, você vai ficar maravilhado com tanto código, com tantas informações que tem ali que você precisaria de saber com mais detalhe. Então, antes da pessoa falar da Bíblia, quando alguém falar assim que ela é arcaica, falar que ela não sei o que, um livro vencido, não. Antes, ouve essa pessoa, tá bom, mas lembra de uma... Essa pessoa não tem noção do que está falando. Ela não tem noção. A Bíblia se explica por si mesma. Então, queridos, está aí o que é redenção para você. E a gente vai estar vindo aqui trazendo algumas novidades, curiosidades que é importante você saber, até mesmo para você tomar uma decisão de andar com Cristo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tá bom?